Olá, rapazes, moças. Imagino que já tenham ouvido falar de mim. Fala galera do YouTube, beleza? Rodrigo Nunes trazendo para vocês. Hoje a aula vai ser sobre capacitores. Qual utilizarei nos meus drivers? Desde um capacitor de corneta até um capacitor de um tweeter. Aguarde e vocês irão ver como fazer a ligação correta, da maneira que o drive não venha a queimar, e também qual utilizarei e qual corte o capacitor me fornecerá no meu drive. Acompanhe aí. Bom galera, agora falaremos sobre o tipo de capacitor, ou seja, primeiramente para o drive de corneta. Temos esses três capacitores, que são eles de 47 microfarad, de 33 microfarad e de 22 microfarad, certo? Gente, a diferença desse laranja para esses outros é que esse daqui é bipolar. Isso aqui já é um capacitor um pouco mais difícil de se achar, porque o bipolar ele pode ser ligado na corneta em qualquer posição, ou seja, você vem aqui no drive positivo, você pode ligar ele assim ou assim, não tem problema nenhum. Já o polarizado, ele tem um lado negativo, que é esse das faixinhas com menos, e o lado positivo, que seria esse outro aqui, certo? E a ligação dele é feita de uma maneira diferente. Você vai pegar o polo negativo, que é esse da faixinha, o seu fio do seu amplificador vai ligar na negativa, certo? E na saída positiva, que é essa daqui, você vai ligar no driver, no positivo do driver. Ou seja, ele vai ficar nessa ligação aqui. Ele não pode ser ligado na posição contrária. Por quê? Porque a enrolação do capacitor dentro dele, ela flui dessa forma. Ela vem para o negativo, passa toda a capacitância dele e vem para o positivo. Se você ligar ao contrário, a sua corneta pode vir a queimar, certo? Então, como é que é ligado? Positivo, que é essa parte preta, no positivo da corneta. E essa negativa é o fio que vem do módulo, certo? Bom, gente, em relação à tensão, no caso, vamos pegar esse aqui como exemplo. 47 microfarad por 100 volts. Esse outro aqui é 160 volts. Já esse menorzinho aqui é de 35 volts. A tensão, gente, quanto maior, vai ser melhor para você. É mais segurança para o seu drive. Porque o amplificador ele manda corrente alternada e altera essa tensão. Quanto mais a gente aumenta o volume, mais tensão ele vai mandar para o seu drive. No mínimo recomendável é 100 volts. Ou seja, se você comprar um capacitor, esse aqui está só como exemplo, porque eu estava sem de 22 microfarad, então eu peguei esse como exemplo. Mas no mínimo, utilize um de 100 volts para garantir que sua corneta não vai vir a estourar esse capacitor, correto? E agora então falaremos sobre os cortes de frequência. Gente, antes de tudo, devemos lembrar que o capacitor é um crossover passivo. Ou seja, ao ligar aqui no seu amplificador, ele vai te dar um corte de aproximadamente 6 decibéis. Eu vou estar colocando uma imagem aí no vídeo para explicar mais ou menos como funciona esse corte de 6 dB. Ele é um pouco mais frágil porque ele ainda deixa passar frequências abaixo e frequências acima desse corte, certo? Então vocês têm que ter muito cuidado. Um exemplo, se você quiser colocar na corneta esse 47 microfarad, sua corneta vai estar num corte mais ou menos de 400 Hz, certo? Vai ter um corte muito grave. Sua corneta, quando você aumentar o volume, ela pode vir a queimar, por conta que esse crossover aqui ele não está filtrando totalmente as frequências abaixo de 400 Hz, só 6 dB a menos. Então, qual o capacitor que eu utilizo? Eu utilizo esse de 33 microfarad. Por que esse de 33? Ele dá o corte na minha corneta muito bom. Ele deixa passar mais médio e corta na faixa dos 700 Hz. Ou seja, já dá uma margem de segurança em relação ao de 47. E é muito melhor do que esse de 22 microfarad. Por que o de 22? O de 22 ele dá aquele corte de 1000 Hz aproximadamente. Então sua corneta ela fica muito aguda. Para quem tem uma caixa trio, por exemplo, eu tenho um subwoofer, um driver de corneta e um tweeter,
e você colocar um de 22 microfarad, aí você diz, é para não correr risco de queimar minha corneta, não sei o que, fica muito ruim, fica aquele buraco, fica aquele grave do sub, aí já passa para a corneta bem aguda junto com o tweeter, então você fica com aquele buraco, uma deficiência no seu som. Então você colocando esse de 33, o seu som vai ficar mais encorpado, vai ficar mais bonito ao você aumentar o volume, e você vai ter uma sensação de que aquela região do médio foi preenchida. Então, gente, eu utilizo esse e eu aconselho vocês utilizarem também. A sua corneta ela vai ficar bem melhor com esse capacitor aqui, certo? Gente, passando para o driver de tweeter. Esse meu aqui já está um pouco desgastado, né? Que ele é bem velhinho, vou até trocar, certo? Então, quais são os dois tipos de capacitores que eu poderia usar no Super Tweeter? Eu vou colocar a imagem deles aí para que vocês entendam, mas é a de 2.5 microfarad, que vai cortar o seu tweeter em aproximadamente 8.000 Hz, e eu utilizo esse daqui, que é o mais vendido, o 3.3, que ele corta na frequência de 6.000 Hz, certo? Lembrando que esse capacitor também é bipolar, então você pode ligar ele de qualquer forma, sendo no polo positivo do seu tweeter, certo, gente? E a última coisa que eu tenho para ressaltar é sobre os cortes de frequência. Foram levados em consideração a impedância nominal do driver, que é de 8 ohms, ou seja, esses cortes que eu passei para vocês é em relação a 8 ohms. Se você for utilizar um médio ou outro falante de 4 ohms, o corte vai ser diferente, mesmo utilizando os mesmos capacitores que foi mostrado aqui, o de 47, 33 e 22. Eles vão dar cortes diferentes. Eu vou colocar uma tabelinha aí na descrição, caso vocês tenham dificuldade de saber qual corte cada capacitor vai fornecer, a 8 e a 4 ohms, ok? Bom, galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Adicione um comentário aí embaixo que eu irei responder. Se inscrevam no canal e dê aquele velho like se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Beleza? Até a próxima, gente!